Olá, meu amigo, minha amiga. Sejam bem-vindos ao nosso Portal do José. Hoje para o encontro num dia especial, porque hoje é o seu dia, é o meu dia, é o nosso dia dos trabalhadores, dia 1º de maio. Eu gosto de frisar essa expressão dia dos trabalhadores, porque essa é a origem desse feriado que nós estamos desfrutando nesse dia. Isso não surgiu por acaso. Aliás, todo feriado deveria servir sempre como um dia de reflexões, do porquê que nós não estamos indo trabalhar nesse dia, porquê que nós estamos tendo um dia para ficar com as nossas famílias, para nos distrairmos, para nos divertirmos ou simplesmente para não fazer absolutamente nada. Infelizmente, nós estamos vivendo momentos ou tempos de muita despolitização. Hoje era um dia para se lembrar por que é que nós estamos tendo esse feriado. Por que que nós trabalhamos? Por que que o trabalho é importante? Por que que o Dia do Trabalhador ou o Dia de Luta dos Trabalhadores, que essa foi a causa principal do 1º de maio, é tão importante? Eu vou conversar com vocês sobre alguns aspectos, vou trazer aqui algumas informações muito interessantes, nesse dia também que o presidente da República veio à tona para defender uma pauta muito importante para os trabalhadores. É um pontapé inicial em algo que certamente vai ganhar muita atração, muita força e vai atrair as pautas para debates muito positivos, para benefício dos trabalhadores. Ontem nós tivemos o pronunciamento do presidente Lula, vou conversar com vocês também sobre isso. Antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando agora ao nosso portal, ainda não é inscrito, para que você venha fazer parte aqui do nosso portal. Se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende. Nunca se esqueça do seu poderoso joinha, seu comentário e, se puder, se inscreva também no nosso clube de membros. Está crescendo a cada dia. São formas de você ajudar o nosso portal a chegar a mais pessoas como você, tá legal? Então, vamos aqui. Gente, olha, o 1º de maio ele não surgiu à toa, né? A gente está em casa hoje, quem trabalha, quem faz a sua atividade, você não veio do céu, não. Teve gente lá atrás que causou um movimento que fez com que quase toda a humanidade tivesse hoje um dia de reflexão, um dia de homenagem às pessoas que ajudaram a criar esse Dia dos Trabalhadores, ou de luta dos trabalhadores. Começou lá nos Estados Unidos, especificamente, com a Revolução Industrial. As indústrias foram crescendo, os trabalhadores foram saindo de atividades rurais e foram indo para essas fábricas, sem nenhum tipo de regramento. Então, se trabalhava 15 horas por dia, em média. Isso, nos Estados Unidos, estava avançando bastante, os Estados Unidos tinham se libertado da Inglaterra, estava se construindo ali. Isso criou condições muito insalubres para todas as pessoas, trabalhavam mulheres, crianças, idosos, todo mundo. E direto, sem feriado, sem descanso, era uma escravidão ali, camuflada de uma relação de trabalho. Nos Estados Unidos e Canadá, todo dia 1º de maio era o dia de refazer contratos com os trabalhadores, porque a ideia do liberalismo, né, é que todo mundo tinha uma autonomia na vontade. Você contratava ali, fazia um trato com o patrão, e aí você ia vender sua força de trabalho para ele, ou para a empresa dele. Então, todo 1º de maio era um dia de fazer esse acerto. Então, por isso que o dia 1º de maio foi escolhido como um dia para se fazer uma paralisação nos Estados Unidos. E a coisa se alastrou porque os trabalhadores estavam se organizando. Então, mais de 5.000 associações e sindicatos fizeram greves nos Estados Unidos inteiro. Bom, aí os empresários, junto com os governos, viram nisso uma ameaça de gente que estava se organizando para enfrentar essa lógica de quem já estava no topo da pirâmide ganhando muito dinheiro e tomando conta da política, tomando conta das estruturas do Estado, etc, etc, etc. E aí mandaram reprimir violentamente esses trabalhadores. Houve vários movimentos depois da comemoração do dia 1º de maio, de uma paralisação, eles fizeram uma nova manifestação numa praça lá em Chicago. Nessa praça em Chicago, houve uma explosão de uma bomba que matou um policial e feriu uma série de pessoas. Bom, aí é o que bastou para que alguns líderes sindicais fossem presos, alguns líderes dessas manifestações, e fossem enforcados depois de julgamentos sumários viciados, que depois foram desmascarados alguns anos depois, que visou exatamente a eliminação desses heróis aqui, que são responsáveis por nós estarmos hoje de tranquilidade, de bobeira, ou fazendo alguma coisa, né?
Então, aqui o nosso portal faz questão de lembrar esses mártires de Chicago. O George Engel, que era tipógrafo, foi enforcado. Samuel Felden, que era operário têxtil, 39 anos, foi enforcado. Adolf Fischer, jornalista, 30 anos, enforcado. Luiz Ling, carpinteiro, 22 anos. Ainda teve o Michael Schwab, tipógrafo, 33 anos. Albert Parsons, jornalista, 39 anos. Oscar Niebuhr, vendedor, 36 anos. E Augustus Pais, jornalista, 31 anos. O que acontece é o seguinte, todos eles foram condenados à morte. O Michael, ele se matou dentro da prisão, é o que foi mostrado, né? É o que foi registrado, e os outros 4 foram enforcados. Os 4 que foram enforcados, depois os outros foram convertidos à prisão perpétua, os que não foram enforcados. Mas o Augustus Pais, 31 anos, foi enforcado. O Adolf Fischer, que antes da sentença de morte disse o seguinte: se tenho de ser enforcado por professar minhas ideias, por meu amor à liberdade, à igualdade e à fraternidade, então nada tenho a objetar. Se a morte é a pena correspondente à nossa ardente paixão pela redenção da espécie humana, então digo bem alto, minha vida está à disposição. Se acreditais com esse bárbaro veredito aniquilas nossas ideias, estáis muito enganados, pois elas são imortais. Fischer, 30 anos, jornalista que foi morto. E aqui tem, vou pegar aqui mais uma declaração de outro que foi morto, né? O George Engel, que era tipógrafo. Em que consiste meu crime? Em ter trabalhado para a implantação de um sistema social no qual seja impossível o fato de que, enquanto uns, donos das máquinas, amontoam milhões, outros caem na degradação e na miséria. Assim como a água e o ar são para todos, também a terra e as invenções dos homens de ciência devem ser utilizadas em benefício de todos. Vossas leis se opõem às leis da natureza, e utilizando-as, roubais às massas o direito à vida, à liberdade e ao bem-estar. George Engel, 50 anos, tipógrafo. Então, gente, era para a gente lembrar, né, que esse dia, 1º de maio, nasceu como o Dia de Luta dos Trabalhadores. Depois, num congresso em 1889, se não me falha a memória, o que se chamou de Internacional Socialista, os trabalhadores de mais de 20 países, eram quase 400 trabalhadores, lideranças de movimentos, determinaram que o dia 1º de maio deveria ser caracterizado como o Dia Internacional de Luta dos Trabalhadores. Bom, como essa expressão ela sempre invoca a reflexão dos trabalhadores, os governos, de uma maneira geral, começaram a apadrinhar esse dia não como o Dia dos Trabalhadores, mas o Dia do Trabalho. Getúlio Vargas, aqui no Brasil, utilizou a luta dos trabalhadores e implementou uma legislação trabalhista protegendo os trabalhadores e solidificou essa expressão como sendo o dia 1º de maio, o Dia do Trabalho. Mas é inegável que Getúlio inaugurou no Brasil um movimento, né, chamado trabalhismo, considerando a força do trabalho como a força motriz de uma nação. Aí dá uma história muito longa. Enfim, eu acho que nosso espaço ele serve para esse tipo de reflexão, né, gente? Eu acho que isso deveria ser mais estendido por outros canais também e por todas as pessoas que deveriam refletir mais sobre esse dia 1º de maio. Lula endossa debate sobre o fim da escala 6x1 em pronunciamento do Dia do Trabalho. Vejam só, Dia do Trabalho. E diz que o governo desmontou o esquema do INSS. O Lula ontem, ele demonstrou que a pauta é irreversível. O 6x1, gente, vai acabar passando. Agora, resta saber qual será a postura do governo nessa história. Tem que ter uma postura proativa, porque essa é uma pauta positiva, é uma pauta que simpática para todas as pessoas, independente do voto que essas pessoas dão, e isso tem um efeito prático na vida das pessoas. Eu já comentei anteriormente que o governo já deveria ter feito, iniciado estudos para apresentar para a classe empresarial, que vai ser a classe que vai se opor. Quem vai se opor a essa história é a classe empresarial. São os grandes detentores de força, os compradores da força de trabalho dos trabalhadores. Porque o trabalhador ele quer ter uma melhor vida. E, obviamente,
os grupos econômicos que têm na extrema-direita e na direita representantes dentro do parlamento brasileiro, eles vão se opor. Mas se a mobilização for muito grande, não vai dar para conter, não. O governo já poderia ter apresentado estudo. Eu já fiz um pequeno estudo aqui, já conversei com vocês, como pequeno empresário que fui, né, setor de alimentos, restaurante, enfim, é que o impacto na conta do cliente final, por exemplo, no setor de restaurantes, não vai ultrapassar a 3% com o fim da escala 6 por 1. Portanto, se o cidadão paga uma pizza uma noite, ele gasta R$ 100, ele, com o fim da jornada 6 por 1, ele vai pagar R$ 103. Pô, para o trabalhador ficar em casa, ter uma melhor condição de vida, esse é o meu estudo do setor que eu relativamente manejei com alguma propriedade, mais de 16 anos. Agora, é o meu estudo, o governo tem condições de fazer estudos muito mais aprofundados. Disse o presidente Lula sobre essa questão. Vamos lá. A medida é que nós vamos aprofundar o debate sobre a redução da jornada de trabalho vigente no país, em que o trabalhador e a trabalhadora passam 6 dias no serviço e têm apenas 1 dia de descanso. A chamada jornada 6 por 1. Está na hora do Brasil dar esse passo, ouvindo todos os setores da sociedade para permitir um equilíbrio entre a vida profissional e o bem-estar de trabalhadores e trabalhadoras. Com o Desenrola Brasil, criamos... Então, gente, bom, o presidente abriu a porta. Agora nós vamos começar as cobranças, né? Agora a gente vai ter que começar, porque quando coloca no gerúndio, vamos fazer uma comissão, vamos estudar, olha, isso tem que ter um efeito prático, né? Porque senão a coisa cai lá nas calendas gregas. Só para dar uma comparação, o Lula falou mais de 20 vezes as expressões trabalhador, trabalhadora, enfim. E a figura do inelegível, quando foi presidente do nosso país, nunca fazia pronunciamento Dia do Trabalhador, né? Aliás, ele não sabe nem o que é isso, né? Ele nunca trabalhou na vida dele, ele sempre foi um sugador de dinheiro público nas tetas que ele conseguiu. Nunca precisou bater ponto, nada disso, enfim. A vida é maravilha, colocou os filhos, colocou a rataria toda que ele pôde para ganhar dinheiro. E o único pronunciamento que o Bolsonaro fez, ele não citou a palavra trabalhador uma única vez. Ele falou de trabalho no final da história. Nem vou colocar trecho aqui para vocês, porque é inútil, né? Na época da pandemia, que ele falou no Dia do Trabalhador? Gostaria que todos voltassem a trabalhar, diz Bolsonaro no Dia do Trabalhador. Bolsonaro diz no Dia do Trabalho que o governo tem compromisso com a plena liberdade econômica. Gente, negócio patético, né? Enfim, não tinha o que falar. Ele publicou agora, no Twitter dele, é essencial relembrar um dos marcos mais significativos da modernização trabalhista recente, o fim da obrigatoriedade do imposto sindical, consolidado, mantido e aprimorado durante o governo Jair Bolsonaro. Fato abominado pelos governos do PT. Então, a única coisa que o Bolsonaro tem para comemorar nesse Dia do Trabalhador é de ter atacado o trabalhador destruindo os sindicatos, que foram os responsáveis pelo surgimento do Dia do Trabalhador, né? E que aqui no Brasil sempre tiveram também uma posição muito importante na questão política aqui no nosso país, mas como inimigos em potencial dos interesses de grandes grupos, enfim, foram aniquilados com o discurso, né? Foi introjetado da cabeça dos trabalhadores, eu digo parcela, que o sindicato não servia para nada, era cabide de emprego, assim, aqueles estigmas todos que se criou sobre a atividade sindical, daquele que dedica a sua energia para diminuir injustiças ou explorações de seus colegas e seus trabalhadores no seu posto de trabalho, né? Então, gente, nosso encontro de hoje, nesse dia tão especial, que eu desejo que seja um dia muito legal para você, para sua família, enfim, serve para a gente levantar essas questões. Em tempos tão despolitizados, é importante, né, nós fazermos aqui as nossas homenagens e lembrarmos que nenhum feriado surge do nada não, tá? Os feriados são sempre provenientes de alguma luta, de algum evento importante, de gente que se sacrificou, gente que jogou suas energias para que a gente tivesse um dia melhor. Então, a essas pessoas, a homenagem aqui do nosso Portal do José, a todos vocês aí que são trabalhadores, com certeza, os seus parentes, os seus pais, aqueles que inspiraram vocês e a quem nós estamos inspirando todos os dias, né? Eu fico por aqui, mais tarde a gente volta, que tem muita coisa acontecendo, tá bom? Tchau!